Padre, Oi, é, minha filha. vamos então começar, né? Eu queria que você se apresentasse rapidamente pra gente, para caso alguém não o conheça, e aí a gente já parte pro conteúdo, tá bom? Pode ser? Tá bom? Eu sou Padre José Eduardo, sou sacerdote da Diocese de Osasco, São Paulo, Brasil, e sou teólogo, doutor em teologia moral, também sou conferencista em termos como aborto, gênero, ideologia de gênero, e, sobretudo, sou pároco da Igreja São Domingos aqui em Osasco. Que maravilha, eu acompanho suas homilias. Amo, amo, amo. Me ajudam demais. Que bom, fico muito Sim, contente. acompanho muito, muito, muito. Padre, obrigada então. Então, queria já partir aqui para a primeira pergunta, tá? Beleza. Padre, a igreja, ela nos ensina em seus documentos que a finalidade, as finalidades da liturgia, da qual a música é parte integrante, é a glória de Deus e a santificação dos fiéis. Padre, o que significam de fato essas duas finalidades? O que nós podemos fazer para que elas se cumpram ou como nós podemos também atrapalhar, digamos assim? Uhum. Bom, então você veja, a finalidade primária da liturgia é a glória de Deus. Ou seja, nós participando do sacerdócio de Cristo, do seu ato mais, mais, digamos, transcendente, do seu ato supremo, que é o sacrifício dele mesmo, o seu sacrifício na cruz, nós temos esses quatro fins, ditos quatro fins do sacrifício de Cristo, que são o fim latrêutico, a adoração a Deus, o fim eucarístico, que é a ação de graças a Deus, o fim expiatório, perdão pelos nossos pecados, mas sobretudo como propiciação, ou seja, ele se oferece como vítima em nosso lugar, e o fim imprecatório, ou seja, é, ele pede por nós, ele apresenta a sua vida pedindo por nós, pela nossa salvação. Todos esses quatro fins em si mesmos são infinitos. Então, na cruz, Cristo dá a adoração de Deus a Deus, do Deus encarnado ao Deus eterno, por assim dizer. A ação de graças de Deus a Deus. O sacrifício expiatório de Deus para Deus. E o sacrifício impetratório de Deus a Deus. É Deus pedindo para Deus em nós. Então, não há nada mais sublime, mais infinito do que o sacrifício de Cristo. E esse sacrifício se torna presente no altar pelo ministério dos sacerdotes. Então, quando nós dizemos que a liturgia tem duas finalidades, a primeira é dar glória a Deus e a segunda é a santificação das almas, nós estamos apenas distribuindo os fins do sacrifício de Cristo nessas duas direções. Digamos assim, numa direção vertical e numa dimensão horizontal, que são as duas hastes da Santa Cruz. Né? Porém, você veja, nós podemos ser defeituosos, sempre somos, mas podemos ser mais defeituosos. Quando a liturgia, ao invés de proclamar primariamente a glória de Deus, ela se torna, sei lá, qualquer outra coisa, um convívio humano, uma festa humana, ou quando, ao invés de promover a salvação das almas, nós promovemos, sei lá, é, um, um Entretenimento? culto, um entretenimento, ou mesmo um consolo humano, passar a mão na cabeça das pessoas. Quer dizer, nós podemos perverter esses fins, fazendo com que a liturgia perca a sua sobrenaturalidade. Desgraçadamente, é o que tem acontecido em muitos lugares. Padre, a gente vê também que há assim uma forte tendência do homem se colocar no centro, tirar Cristo do centro
centro da liturgia e se colocar no centro, né? É Assim? isso, é isso. É. Então, Fundamentalmente é esse, isso. né, o grande obstáculo, né? Da idade, desde a da idade moderna, essa é a grande, digamos assim, o grande impulso, a grande inclinação. É trocar a religião de Deus pela religião do homem, o culto ao homem, né? E padre, como é que Deus ele opera essa santificação nas almas? O que de fato é Deus ele faz para nos santificar e o que nós podemos fazer para ser santificados? Porque eu vejo que às vezes as pessoas falam assim, por exemplo, trazendo para o aspecto aqui de canto, né, vocal. Nós temos que cantar com mais força, com toda a força da nossa voz, para que as pessoas se convertam. Isso eu escutei de uma pessoa especificamente, né? Uhum. Para que elas se convertam. Mas peraí, o que é essa conversão? O que é essa santificação? Peraí, somos nós que causamos? Mas não é Cristo que causa? Não é Cristo quem É, faz? é um modo naturalista de enxergar o apostolado, né? O modo, o grande problema desde o século XIX que nós estamos enfrentando na igreja é o naturalismo, ou seja, nós somos naturalistas nos fins e naturalistas nos meios. Nos fins, quando o que nós queremos promover, por exemplo, é o bem-estar das pessoas. Nos meios é quando nós utilizamos recursos apenas humanos. Então a gente quer animar a galera, a gente quer causar um impacto emocional, coisas desse tipo. Coisa que os protestantes fazem muito e obtêm um sucesso, digamos assim, momentâneo, né? Agora, quando eu sou sobrenatural nos fins e nos meios, ou seja, eu quero salvar as almas, e eu sei que o único que pode salvar as almas é Deus, e ele salva as almas pelo sacrifício de Cristo, pelas graças que ele nos mereceu no seu sacrifício, então tudo muda de posição, porque eu vou ter que utilizar meios sobrenaturais. E esses meios sobrenaturais são quais? Esses meios sobrenaturais são a oração e os sacramentos. Ou seja, eu não vou querer estimular tanto o corpo, tanto as emoções, mas eu vou querer estimular a alma, o espírito da pessoa. Né? E aí muda o modo também de celebrar, o modo da gente se comportar. O espírito, no caso, a gente também pode trazer aqui, no caso, o intelecto. A gente tem que tomar cuidado. Sim, o intelecto é uma das funções da nossa alma. Né? O problema qual que é? É que nós podemos entender intelecto em termos racionalistas. Então, há muitas pessoas que elas não são racionalistas do ponto de vista da filosofia, eles não abraçam uma filosofia racionalista, mas eles são racionalistas no modo de se relacionarem com a fé. Ou seja, parece que a fé ela tem que ser algo árido, seco, frio e como se nós estivéssemos diante de algoritmos, né? Poderia dizer, equações ou de silogismos, né? E não é nesse sentido. Porque a fé, ela transcende a nossa razão e nos conduz à contemplação. Então, todos os autores espirituais dizem que a, a essência do ato da oração, e a oração litúrgica é um tipo de oração, é o amor. E nesse sentido, eu tenho uma frase do Francisco Ozuna, no terceiro abecedário espiritual, que eu acho genial. Ele diz: como nós jamais poderemos abarcar ou alcançar Deus pelo intelecto, porque ele excede a nossa capacidade de compreensão, então o nosso amor atravessa a nuvem de desconhecimento e atinge diretamente a Deus. Então, isso aqui é muito importante, porque senão nós transformamos a vida espiritual numa espécie de regrismo tosco,
ou nós nos confinamos apenas nos aspectos mais controláveis, nos aspectos mais analíticos, e não conseguimos, de fato, experimentar o mistério de Deus que se realiza na Santa Liturgia. É um pouco complexo. É um tanto complexo, mas é mais fácil viver do que explicar. Sim. Maravilha, padre. Então, próxima pergunta, tá? De um lado, nós temos os que defendem a Santa Missa como apenas o aspecto aí da ressurreição, do banquete, e do outro apenas o aspecto sacrificial. Então, o que é de fato a Santa Missa? O que nós de fato celebramos? A Santa Missa é a renovação do sacrifício de Cristo sobre os nossos altares. Essa palavra renovação, inclusive, ela não é uma palavra muito feliz, porque, na verdade, o sacrifício de Cristo é eterno. Ou seja, nós temos que entender que quando ele morreu por um ato de vontade, ele quis morrer. Então, o instante em que ele morre no alto da cruz é o instante sumamente sacerdotal em que se dá a intersecção entre o tempo e a eternidade. Aquele instante da morte de Cristo é um instante eterno. Ou seja, essa dicotomia que as pessoas criaram, ela é o sacrifício ou é a ressurreição? Ela simplesmente não existe. Nós dizemos no prefácio da Páscoa que morto ele vive eternamente. Ele, quando ressuscita, ressuscita com as chagas gloriosas. Porque o seu ato sacrificial é uma oblação eterna que se apresenta a Deus. E a ressurreição é, no fundo, a consumação do sacrifício de Cristo na cruz. Ele ressuscitou porque com a sua morte ele matou a morte e sai vitorioso do sepulcro, mas ele sai como o morto que vive eternamente. Então não há uma dicotomia. É a cruz ou é a ressurreição? Não, é a cruz gloriosa. São as chagas gloriosas. A gente lê no livro do Apocalipse que o cordeiro está em pé como imolado. Em pé significa ressurrecto e imolado. Por que é importante dizer isso? Porque não se trata tanto de nós aqui queremos fazer um aspecto prevalecer sobre o outro. Mas, veja, nós temos que colocar o nosso olhar na eternidade. A Santa Missa deveria ser uma espécie de olho mágico que nos faz penetrar no eterno. E, portanto, esse sacrifício eterno do morto que vive eternamente para interceder por nós, como diz a carta aos Hebreus, deveria ser para nós aquilo que nós acessamos. Portanto, não é nem só a paixão, nem só a ressurreição, mas é especialmente a sua morte, mas como um sacrifício eterno que está na sua alma sacerdotal. Muito profundo. Entendi. Padre, a Igreja em seus documentos, tanto pré-conciliares quanto pós-conciliares, nos afirma que o canto gregoriano é o canto oficial da Igreja, o modelo supremo de música sacra, e que uma composição religiosa será tanto mais sacra e litúrgica, quanto mais se aproxima no andamento, inspiração e sabor da melodia gregoriana. E será tanto menos digna do templo, quanto mais se afastar daquele modelo supremo. Está lá no Trale Sollicitudine, São Pio X, não sei se eu falei certo, sobre a música sacra, né? Só que na prática não é isso que nós vemos, né? Então a gente vê que dentro das celebrações litúrgicas, pelo menos aqui em Fortaleza, rola de tudo. Forró, gospel, tudo, né? Então, assim,
O que pode ter causado isso e o que nós podemos fazer para mudar esse cenário? Tá. Bom, então aqui vou falar, tem bastante coisa para falar acerca disso, né? Vou tentar ser sintético, mas não sei se consigo. Então, acho que a primeira coisa é entender que a liturgia católica, ela é uma liturgia que ela foi feita para, o, para uma corte, né? É a liturgia da cúria. A liturgia romana sempre foi uma liturgia de cúria, de corte. Ou seja, ela é uma liturgia extremamente elaborada, extremamente é, cheia de detalhes e, portanto, o conhecimento litúrgico demanda uma cultura que é praticamente o resultado de uma vida. É muita coisa. As pessoas não conseguem captar isso porque, mesmo hoje, os padres têm uma formação litúrgica pífia, porque a liturgia romana é extremamente elaborada. A liturgia oriental, as liturgias orientais, né, elas são muito mais monásticas. A liturgia romana é uma liturgia mais de corte. A liturgia romana, porém, tem variações. Então, mesmo quando São Pio V promulgou o missal, ele reconheceu a existência de ritos que tinham mais de 300 anos de existência, 200 ou 300 anos, não me lembro agora, que são liturgias de coro de frades, coro de monges. Então, por exemplo, a liturgia carmelita, a liturgia dominicana, que eram ritos, rito carmelita, rito dominicano, eram variações do rito romano. Por que eu estou dizendo isso? Porque o povo nunca entendeu de liturgia. O povo, no catolicismo, a liturgia sempre foi um negócio reservado ao padre e aqueles coros, os coroinhas, né? Ou os ministros que estavam ali ajudando a missa. O povo, em geral, estava ali, contemplando, presenciando o acontecimento, inclusive desenvolvendo devoções particulares, etc. Aí, o que acontece? No século XIX surge o movimento litúrgico. O movimento litúrgico tem duas fases. A primeira fase é, por exemplo, marcada por autores como Goffinet, como Prosper Guéranger, pelo Monsieur Gaspard Lefebvre, não confundir com Marcel, da Fraternidade São Pio X, Columba Marmion. Esses autores, eles tentaram fazer com que o povo desenvolvesse uma espiritualidade mais litúrgica. Isso foi gerando na igreja um movimento de maior conscientização da liturgia para com o povo. Um marco dessa renovação foi São Pio X. Por quê? Até São Pio X, as liturgias às vezes eram tão elaboradas que elas se tornavam verdadeiros espetáculos. Então, por exemplo, você ia a uma missa solene, tinha lá um coro cantando, com a orquestra, aquilo virava como uma espécie de uma ópera e a missa era celebrada ali dentro daquela grande apresentação musical. Então, São Pio X disse: olha, temos que voltar ao gregoriano, temos que voltar a uma simplicidade maior. Ora, então, começou-se a desenvolver um tipo de canto popular para que o povo cantasse também na missa. Aqui no Brasil, por exemplo, apareceu o famoso inário Harpa de Sião, que era feito para ser um inário de canto popular, de canto ortodoxo, de canto que, enfim, é doutrinalmente correto, mas que me parece um pouco sentimentalista demais, né? Então, por exemplo, é desse período
por exemplo, a barca, tu te abeirastes na praia, ó Senhor, me olhastes nos olhos e a sorrir. É uma coisa meio melosa, né? Ou senão, é, é, eu quisera, Jesus amor, adorado, teu sacrário de amor rodear, rosas mimosas, floridas e não sei o quê. É uma coisa muito sentimentalista. Não tinha aquela sobriedade espiritual do gregoriano. Quando acontece o Concílio Vaticano II, então a igreja, o que a igreja pede no Concílio Vaticano II? Está na Constituição Sacrosanto Concílio. Que o povo aprenda a cantar gregoriano. Que o povo aprenda a cantar em latim as partes mais importantes da missa. Está dito lá. Caso, né? Não, não é o que a gente chama de partes fixas, ou o que se chama de Kyriale, né? Na linguagem mais antiga, que são as missas do gregoriano. E, claro, o gradual romano, isso tudo é muito mais complicado, e aí exige realmente quase que pessoas, eu não diria profissionais, mas pessoas que estudem realmente o gregoriano para fazer aquilo de maneira bonita. Foi daí que veio o gradual simples, então? Foi daí que veio o gradual simples, exatamente. Para o povo ter mais acesso, né? Simplificou-se o gradual para que ele fosse cantado de modo mais simples. Se a gente pensar, por exemplo, nas missas, né? Então, cada missa tem uma antífona de entrada e uma antífona de comunhão. A antífona de entrada e de comunhão constituem aquilo que nós chamamos de gradual, né? Seria os elementos do gradual simples. Havia o gradual que substitui o salmo responsorial, que no missal, na introdução geral do missal romano, diz que pode ser usado, diz que pode ser cantado, inclusive no gradual simples está lá o gradual também, mas o gradual sempre exige um pouco mais, ou exigiria um pouco mais das pessoas, né? Porque cada missa ela tá, digamos assim, bordada com um ofício próprio. Só que aí o que aconteceu? No Brasil, em outros lugares do mundo também, começou-se a desenvolver o chamado canto pastoral. O que é o canto pastoral? O canto pastoral é quando a gente pega cantos dos ritmos populares e coloca nesses cantos uma letra que equivale a um momento litúrgico. Então, por exemplo, você coloca um chachado de canto de entrada, um forró de aclamação ao evangelho, uma marcha na hora da comunhão, ritmos populares que você coloca na liturgia. Como você veja, os ritmos tais como existiam na década de 70, 80, com aquele tipo de construção rítmica e melódica, acabaram se tornando o que hoje a gente chama de brega music, né? Então, os cantos pastorais ficaram, digamos, confinados naquele âmbito de consciência. Você veja, por exemplo, né? Na música secular, nós tínhamos tivemos a Jovem Guarda e, paralelamente à Jovem Guarda, se desenvolveu a Bossa Nova, né? Quase como uma contracultura, uma coisa desse tipo. E os dois, né, se comportaram mais ou menos assim. E alguns cantores, a gente pegar, por exemplo, Roberto Carlos, por exemplo, eles se tornaram muito famosos justamente por escreverem músicas que as pessoas conseguiriam cantar. Que você consegue respirar durante a música, coisa que, por exemplo, que nas músicas da Jovem Guarda, no rock and roll, você não consegue. Você tem que ser jovem para cantar aquilo. Uma pessoa idosa não consegue cantar. Você não consegue respirar, você não consegue ter aquele ritmo acelerado na articulação das palavras, né? A pessoa de dentadura jamais vai conseguir fazer aquilo. Então,
Qual é a consequência disso? É aquele tipo de musicalidade, né? Depois, por exemplo, vai aparecer também em autores do cancioneiro brasileiro, sertanejo, etc. Aquele tipo de musicalidade acaba sendo incorporado na liturgia. Quando a renovação carismática aparece nesse cenário, um pouco desorganizando o consenso e incorporando ritmos mais contemporâneos como o rock e o pop na composição básica de uma banda, que são 5 elementos: guitarra, violão, baixo, Claro. batera e teclado. Esses 5 elementos do pop, mas com letras fáceis de cantar, repetições e ritmos modernos, mas também com uma musicalidade que é um pouco mais emocional, que leva a pessoa para algum tipo de introspecção, aquilo acaba sendo incorporado na liturgia, um pouco em substituição desses modelos que são um pouco mais antiquados. E é o que a gente tem hoje. E, portanto, aquilo que o concílio queria simplesmente não aconteceu. Simplesmente foi ignorado. Então, por exemplo, nós tivemos autores como Padre Weber, outros autores que são autores muito bons. Em Portugal, tem. Eu não me lembro agora o nome dele, me fugiu. Enfim, tem autores fantásticos, né? Que conseguiram fazer composições um pouco imitando o gregoriano. Se a gente pensa, por exemplo, naquela música: Deus de amor, nós te adoramos neste sacramento. Corpo e sangue que fizeste nosso alimento. Isso ela está imitando o gregoriano. E aí eu entro numa coisa que eu acho que vale a pena explicar. A música, ela é feita de 3 elementos: o ritmo, a harmonia e a melodia. O ritmo, ele excita o corpo. A melodia excita as emoções da alma. E a melodia, a harmonia, eu quis dizer, excita as emoções da alma. E a melodia eleva o espírito. O que é o gregoriano? O gregoriano é um canto melódico. Ele tem ritmo, sim, porque toda a melodia tem algo de ritmo. Mas não é um ritmo marcado, é um ritmo que te eleva o espírito para você provar algo da eternidade. Então, o que acontece? Quanto mais carnal uma música, mais nela predomina o ritmo. Então, por exemplo, você vai ter um funk. O que é o funk? O funk é ritmo. O que é o rap? O rap é ritmo. É batidão, é ritmo. Aquilo serve para quê? Para animalizar a pessoa, para fazer a pessoa ficar mais presa ao aspecto mais exterior, que é a carne. Agora, músicas mais melódicas, como as músicas de estilo pop, gospel, esse worship, etc., elas são muito harmônicas. São muito harmônicas. Então, elas te deixam emocionalmente bem. Elas são agradáveis emocionalmente. Né? Às vezes as pessoas falam: por que o pessoal gosta, sei lá, de cantar um worship no escuro, né? Porque é gostoso. É gostoso. Você tem, por exemplo, num espaço de oração, muita luz, aquilo pode te levar a um cansaço. As pessoas preferem muito mais a lamparina, a lanterna, ou aquilo que emule ou simule esse modo mais
eu diria, discreto de iluminar, que não agride a visão, e ao mesmo tempo uma música gostosa, porque é gostoso, é harmônico, é agradável. E tem a Prática. sua, e tem a sua utilidade. A gente não deve estigmatizar tudo, dizer que é tudo do demônio. Agora, o canto gregoriano, ou esse tipo de música, né, mais. Eu estava lembrando, tentando lembrar, o Cartagena é o autor português que fez alguns cantos, tipo, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Ele fez isso em gregoriano, quer dizer, com um tipo de melodia gregoriana, é uma coisa linda. Você canta aquilo, a sua alma se eleva. Esse eu não conheço o padre, eu já estou curiosa para conhecer. Ele tem composições belíssimas. Mas a gente teve no Brasil alguma coisa assim também, só que acabou sendo deixada de lado em favor, primeiro, do chamado canto pastoral e depois do canto de tipo mais pop que a gente tem por aí. Entendi. Muita coisa. Tá. E padre, assim, aí eu volto aqui para a pergunta. No caso, como o senhor acha assim que tem jeito a situação atual? O que a gente poderia fazer na prática, assim, bem objetivamente falando? Na prática, o que a gente pode fazer hoje para melhorar essa situação, para resgatar esse patrimônio musical da igreja? Olha, a nova edição do Missal Romano está ornada com muito gregoriano. Em todos os ritos, em todas as fórmulas do ordinário, prefácios e tudo mais que estão escritas, estão belamente compostos em gregoriano. Então, por exemplo, o Pai Nosso em português, mas com a melodia gregoriana, e assim por diante. Eu acho que aprender a cantar a missa é o primeiro passo. Maravilha. Depois, resgatar certos autores que, para nós, são importantes. Tipo o Padre Weber. Tem coisas bonitas, até do Reginaldo Veloso. Tem algumas coisas bonitas que ele escreveu. Tem do Padre Talarico, aqui de São Paulo. Tem coisas lindas que ele escreveu. Enfim, existem coisas muito bonitas. Elas vão ser bem executadas. Porque você pode transformar até um canto gregoriano numa coisa deplorável, né? Pelo modo de você executar. Agora, eu acho que precisa se desenvolver muita coisa. Eu acho que precisaria, por exemplo, haver a composição de missas em português com a, a forma melódica gregoriana. Com Seria essa possível. inspiração, andamento e sabor, como diz aqui, né? A Em gente Portugal trazer. tem bastante coisa desse tipo. O problema é que parece que as coisas de Portugal não chegam no Brasil. Então a gente Também. não tem muito acesso. Tem que ir lá, ver, conversar, saber e tentar aprender. Ai, pai, depois eu vou achar alguém para fazer esse trabalho. Eu não vou ter como ir, né? Porque eu tenho 4 meninas aqui, mas eu vou arranjar alguém. Porque isso precisa ser feito, né? Maravilha, padre, maravilha. Então, próxima pergunta é o seguinte: qual o prejuízo espiritual que músicas sentimentalistas podem causar numa alma? Olha, acho que a primeira coisa é o seguinte: tem coisas que não são propriamente sentimentalistas. Elas são pior do que isso, elas são sensuais. Então, por exemplo, quando uma moça bonita, razoavelmente vestida, sobe ao presbitério para cantar o salmo responsorial com com uma melodia, um ritmo, uma harmonia sensualizante. Parece que ela está te seduzindo naquele momento. Com coisas Né? na voz, né? Elementos também vocais, ornamentos, né? Ornatos vocais que
falo, peraí, o que que ela tá cantando aqui? Ela tá cantando uma música para seduzir, parece isso, né? É carregado de sensualidade. Um salmo é tão bonito, um salmo, quando ele é executado, as estrofes são executadas de modo recitativo, é lindo, né? Mas Inclusive, nós fazemos esse trabalho, eu e meu marido. Nós compomos isso, dias, trazendo os modos gregorianos para as estrofes e os refrãos, né? Refrões, enfim, todos também baseados nessa melodia gregoriana. Tem sido um trabalho maravilhoso que a gente tem feito, né? Para quem não conhece, já fica é, aí essa dica. então algumas coisas são realmente na base da sensualidade mesmo. As pessoas, obviamente, não têm maldade, elas não fazem isso porque querem, aprenderam. Agora, o sentimentalismo, o que acontece? Você vai excitar as emoções da pessoa. E o que acontece? Emoção é assim. Emoção não resiste a uma noite mal dormida, não resiste a um aborrecimento. Então a pessoa ali, ela, nossa, ela parece uma vela derretida. Mas quando ela sai na rua e um cara corta a corta no trânsito, acabou a emoção, vai virar raiva, ódio, tudo aquilo que jamais animal vai brotar dentro dela. Porque emoção é assim, emoção é extremamente evanescente e depende do mundo exterior. Agora, quando a pessoa ela é espiritualmente elevada, então ela prova algo do divino. E a graça produz um efeito na alma dela. Basta pensar o seguinte, né? Eu me lembro, eu vou contar um testemunho pessoal. Certa vez, eu cresci em paróquias aqui normais da diocese, é aquilo, né? Violeiro, canto pastoral, aquela coisa toda, muito barulho, muito ritmo, muita gente cantando junto, tal. E um dia eu fui assistir uma missa que foi ela toda em gregoriano. Quando terminou, a minha alma estava elevada. Nossa, me deu uma sensação realmente é, de um toque do divino na minha alma. É isso que acontece. Você vai numa igreja com um órgão bem tocado, com músicas profundas, você sai dali e você fala, nossa, Deus passou por mim. Não é só emoção, né? Então, esta tem sido a dificuldade principal dos nossos dias. Fazer as pessoas rezarem durante a liturgia. A Adélia Prado, ela tem uma frase dela que é chocante, né? Ela diz, às vezes eu fui na missa e dali saí com vontade de rezar. Porque é tudo tão engajado, é tanto ativismo, é tanta gente fazendo coisa, é uma compreensão da participação, né? O concílio fala de actuosa participatio, ou seja, de uma participação ativa, mas não ativista, não com aquele engajamento, como por exemplo de um auditório de programa de TV, né? E aí o que acontece é que a pessoa sai seca. Porque quando você estimula o corpo, a alma fica seca. Quando você estimula as emoções, a alma, ela, por um momento, ela prova de certa doçura, mas acabou aquilo, ela volta a secura. Mas quando você estimula espiritualmente a pessoa, então ela tem um enlevo sobrenatural. Parece a parábola das sementes. É, é. Eu tenho que saber estimular da maneira correta. Padre, e aí, já pegando o gancho dessa pergunta, como saber se de fato eu estou fazendo oração, eu estou rezando, ou estou somente ali afagando os meus sentimentos no momento de oração, seja na Santa Missa, seja no grupo de oração, seja em casa? E aí, estou rezando ou estou afagando meus sentimentos? Não, é simples. A oração é a elevação
da alma a Deus. Essa é a definição clássica de oração. Então, você eleva. Se você desemboca numa adoração do seu. É o que diz Nossa Senhora no Magnífica. A minha alma engrandece o Senhor. O meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Se existe esse movimento de maravilhamento, é, isso que o pessoal chama de luminoso, quer dizer, é há uma outra expressão para isso, que é o mysterium tremendum et fascinans. É um mistério que ao mesmo tempo é tremendo, mas ele te fascina. Se existe isso, você está rezando. Se só existe chororô, lágrima, assim, aí é só você mesmo, é você e os seus sentimentos. Ou seja, a nossa alma tem que ser direcionada para Deus, não para nós mesmos, Não né? Para aquilo que a gente para nós está mesmos. sentindo. Exatamente. Certo? Maravilha. Padre, atualmente há uma supervalorização do estilo gospel, né, da música ali do worship no meio católico. A gente vê vários cantores católicos, né, que têm trazido essa musicalidade de worship, enfim, para o seu trabalho. E isso acontece também dentro da liturgia, especialmente nas comunidades carismáticas. Por que isso acontece, né, apesar de que a gente já entrou um pouco sobre isso? E até que ponto isso pode ser permitido na Santa Missa? Olha, o worship não é apropriado para a Santa Missa. Por quê? A Santa Missa é um momento de oração coletiva. E o worship, ele tem um aspecto intimista muito grande. É um tipo de música, tudo bem que é coletivo, está todo mundo cantando, mas que tem um peso de intimidade, é muito intimista. Então, o que acontece? Eu não acho que o worship, a gente até canta aqui, mas fora da liturgia. Eu não acho que o worship tem que ser banido, assim como eu não acho também que outras expressões musicais têm que ser banidas como se fossem, como se estivesse sendo Jesus expulsando os vendilhões do templo. Mas elas têm o seu lugar. Então, por exemplo, se eu faço um momento de oração, um momento de adoração extra litúrgico, e ali os jovens estão cantando, estão derramando sua alma, etc., estão se entregando um louvor expressivo, está valendo, não tem problema. Agora, na liturgia, nós deveríamos nós deveríamos prezar por maior pureza quanto às expressões de canto. Elas têm que ser louvores a Deus, dentro daquilo que a gente considera como um canto congregacional. Ou seja, a congregação canta junto a Deus. Ou pelo menos escuta, mas está com o coração voltado para Deus. Padre, e aí no caso assim, por exemplo, uma comunidade carismática que diz que é a sua forma de celebrar a missa, que é a sua forma de rezar, que é a sua forma de viver a liturgia, né? E por isso que ela utiliza esse estilo musical. Então, no caso, isso que o senhor falou, se aplica para comunidades carismáticas também como um todo, ou, né, cada comunidade pode ter o seu estilo próprio? Como é que o senhor vê Eu isso? não acho que a gente tenha que dar regras, né, sobre isso. Hoje mesmo eu estava falando com um padre antes aqui dessa nossa live, que as pessoas elas estão muito doidas e um pouco burras também. Você tem que dar regra para tudo. Então você cria um regrismo que a igreja não é assim. A igreja nunca foi desse jeito, né? É possível que exista um tipo de canto, digamos assim, puxando para o lado do worship litúrgico. Teoricamente é possível. Nenhum ritmo em si mesmo nenhum tipo de estilo musical em si mesmo
é, é intrinsecamente mal, né? Ele pode ter uma origem até ruim, tipo o rock tem uma origem ruim, revolucionária. Mas eu já vi composições de rock que são muito harmônicas, Uhum. que são melodicamente muito agradáveis. Porque o ser humano ele consegue criar coisas extraordinárias. Mas eu, eu faria isso com muito cuidado, porque eu acho que a Santa Missa, ela, a gente não pode ser aventureiro na liturgia, nós temos que ser responsáveis, nós temos que pensar não apenas no nosso grupo, que a liturgia não é uma propriedade minha, eu tenho que pensar no todo da igreja, na, na mens ecclesiae, a mente da igreja, a alma da igreja. Eu tenho que estar muito sintonizado com isso. Então, por exemplo, um Glória no estilo de rock, né, seria algo demais. Eu teria muitíssimo cuidado em fazer isso. Muitíssimo cuidado. Eu acho impossível que haja uma coisa que fosse bem feita. Não, não acho impossível. Mas eu teria muito cuidado com isso e possivelmente não faria, não. Tá. Existe missa carismática? Eu não sei o que as pessoas querem dizer com isso, né? Por exemplo, se elas quiserem dizer uma missa durante a qual, por exemplo, na homilia, na pregação, o padre faz uma pregação um pouco mais intensa que motive a fé, que em um determinado momento ele ore pelos doentes. É, então, eu não vejo nenhum problema. Tá? Porque, a, por exemplo, né? Às vezes o pessoal falava, que virou, tem umas bobagens hoje em dia. Eu celebrava aqui na paróquia, ultimamente eu não tenho celebrado, mas eu celebrava missas de cura. O que era missa de cura? Era uma missa normal, em que depois da comunhão fazia uma oração pelos doentes e rezava naquela intenção. Ah, mas toda missa é missa de cura. Bom, tudo bem, toda missa é missa de finados, mas existem algumas missas que nós rezamos especialmente pelos defuntos. Assim como toda missa sei lá, é missa, é o sacrifício de Cristo, mas na Semana Santa eu celebro de modo especial aquele mistério, eu focalizo melhor naquele mistério, né? Então, se missa carismática se entende por algo assim, eu não vejo nenhum problema. Agora, se missa carismática se entende por uma missa na qual a cerimônia litúrgica, o rito, é jogado no lixo e todo mundo começa a fazer coisas espontâneas, como eu já vi acontecendo por aí, sei lá, uma procissão com o Santíssimo na hora do ato penitencial, é, uma oração coletiva na hora das preces, um negócio aquela loucura que você não tem hit, você canta lá uma música qualquer na hora do salmo, você na hora da oração eucarística vai fazendo um monte de inserções espontâneas. Isso, isso é errado, né? A gente tem que tomar Desimprovisos, muito, né? a gente tem que tomar cuidado porque às vezes uma expressão, a gente fala assim, missa carismática, você pode estar falando, você está falando de tantas coisas que você não sabe exatamente do que você está falando, entende? E nesse sentido, por exemplo, tem muita gente que faz bobagem, né? Eu já vi, por exemplo, bispos proibirem a realização de cerco de Jericó, mas por quê? Porque ao invés de. Porque o que é um cerco de Jericó? Vai. Aqui eu não fazia, eu tinha um pouco de preconceito, depois eu comecei a fazer. Porque o que é um cerco de Jericó? Uma semana de missas, no final das quais a adoração santíssima. Né? Aí tem o pessoal, a galera que diz que não tem sentido fazer adoração ao Santíssimo depois da missa, porque você acabou de comungar. Mas fato é que existe uma festa litúrgica chamada Corpus Christi, na qual você faz exatamente isso. E ela é muito antiga na igreja. Aí dizem, não, mas não é correto passar com o Santíssimo no meio do povo.
Bom, então, quem começou isso? Foi o Santuário de Lourdes. As pessoas eram curadas na hora em que o Santíssimo passava, e isso se expandiu para o mundo inteiro. Até hoje, em Lourdes, depois da missa da tarde, tem uma procissão eucarística, na qual o Santíssimo passa e pelos doentes, e depois tem uma adoração com as luzes apagadas. É assim em Lourdes. Agora, tem o pessoal que exagera. Aí faz, por exemplo, um muro de tijolo, aí coloca o ostensório para derrubar o muro de tijolo. Aí virou uma bobagem, entendeu? Não é isso. Quer dizer que agora a gente vai pegar a verdade do que é o Santíssimo Sacramento e vai fazer com o Santíssimo uma encenação brega que não tem nada a ver, que, pelo amor de Deus, né? Forçação de barra. É cafona, é uma coisa que não tem muito sentido. Então, falta bom senso em algumas pessoas que gostam de inventar, que gostam de fazer palhaçada. Mas aí existe em tudo, né? Mesmo, olha, mesmo na missa tridentina. Eu já vi, por exemplo, na missa tridentina, há uma diferença muito grande entre a missa rezada, a missa cantada e a missa solene cantada. Mas o pessoal, como não sabe, e cada missa tem um criale próprio, cada missa tem um graduale próprio, e o pessoal faz é, coisas, sei lá, numa missa rezada que é cantar, enfim, vira um negócio, uma maçaroca, você fala, o que que é isso aqui? Né? Então, o abuso litúrgico tem em qualquer rito, e ele nasce mais da ignorância e da boa vontade pouco, pouco, digamos assim, enriquecida com cultura. E aí se torna algo desagradável, né? Padre, tem um trechinho aqui da encíclica Mediator Dei, do Papa Pio XII, que eu vou ler aqui rapidinho, que fala o seguinte: não se pode, todavia, asseverar que a música e o canto moderno devam ser de todo excluídos do culto católico. Aliás, se nada tem de profano e de inconveniente à santidade do lugar e da ação sagrada, nem derivam de uma procura vã de efeitos extraordinários, certamente devemos abrir-lhes as portas de nossas igrejas. Como encontrar o equilíbrio nisso aqui? Como fazer esse filtro sem cairmos no escrúpulo? Veja bem, a gente tem que entender do que Pio XII está falando. Ele não está falando de pagode, não está falando de axé. O Pio XII está falando sobre a polifonia, o canto polifônico. Né? Porque, veja, a liturgia, sobretudo São Pio X enfatizou muito isso. O instrumento litúrgico é o órgão de tubos e o canto litúrgico é o gregoriano. E os cantos que tendem ao gregoriano. Pio XII está reconhecendo que existem cantos que não são gregorianos, que de algum modo são modernos e populares, que podem ser cantados na liturgia. Aí nós temos, por exemplo, a polifonia, nós temos também cantos daqueles tipo inários antigos, a harpa de Sião, ou o inário chamado Magnífica, aqui no Brasil, né, ficaram muito famosos esses, e que não é proibido cantá-los, entende? Por exemplo, aquela música Eu mostrarei. Isso, Seria uma música é. de canto popular, digamos assim, né? Que não É, fere. é um recorte. Essa música, por exemplo, ela pertence a um tipo de recorte Frei Fabretti, tá ali aquela coisa do final dos anos 60, né? É muito interessante, porque o que acontece? Aí, houve autores católicos que compuseram coisas desse tipo, que são dignas, que não são até agradáveis, né? Porém,
é, o que acontece? Ah, Como o pessoal não tinha muito para onde correr, houve um período ali que o pessoal colocava música secular dentro da missa. Eu já vi isso. Quando eu era criança, eu assisti missas em que se cantou Milton Nascimento, em que Nossa, se cantou Roberto Carlos, em que se cantou, por exemplo, me lembro muito bem, cantaram até uma música da Vanusa, uma vez numa missa, aquela Manhãs de Setembro, cantaram aqui na Hora da Paz, eu meu vi isso, Deus. né? Cantava-se música secular, que não tinha muito para onde correr. Eu já vi cantar Luiz Gonzaga, Eu já vi a anunciação no período do advento. cantar aquela, aquela música do Alceu Valença, né? Então, o reggae, né? Um reggae, uma coisa assim. Então, veja, é absurdo, né? Mas aconteceu. E em muitos lugares até hoje acontece. É uma pena. Então o Papa não está falando disso. Ele está falando de cantos que são dignos e que são modernos, né? Padre, a gente vê, por exemplo, o Monsenhor Marco Frisina, né, que ele faz assim um trabalho incrível de pegar, por exemplo, elementos da música moderna com ali inspiração também na polifonia de Palestrina e faz essa fusão e pega algumas peças gregorianas e transforma em algumas coisas em polifonia. O senhor conhece, né? Acredito, o trabalho Conheço. dele. Eu acho maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que ele atende bem, digamos assim, esses anseios, né, É, de um pouco do eu moderno. acho, eu acho assim, Frisina aprecie com moderação. É, Em que sentido? É, porque é muito coro, é muito orquestra, é muito, sim, acaba virando muito Disney. Inclusive, o gregoriano e o polifônico podem virar Disney. Você cria um ambiente extremamente artificial, aquela coisa sentimentalista, não sei o quê. Eu não gosto, né? Então tem coisas do Frisina que são lindas, mas, por exemplo, eu não acho que dá para que é muito saudável pegar o Frisina em tudo, porque acaba ficando pesado, acaba ficando uma liturgia muito carregada de. Você escuta os CDs os CDs, né? Enfim, os os áudios álbuns. aí os álbuns do Frisina, né? Então aquele monte de italiano cantando com aquela voz de ópera, aquela coisa toda, acaba ficando pesado. Você vê assim, nossa, essa construção aqui é bonita, tem a sua beleza, mas tá muito Disney para liturgia. Entende? É complicado. Você pode fazer, inclusive, coisas muito bonitas, mas fora do padrão, porque aquilo não é congregacional. É um negócio que você está impressionado, impactado com um coro cantando. Entendi. A gente pode acabar parando muito na beleza daquilo e esquecendo, digamos, de rezar. Né? Isso, exatamente. Maravilha. Padre, uma última pergunta, tá? Quando um bispo ou um sacerdote proíbe o canto gregoriano, o uso do latim, do grego na Santa Missa, como que nós leigos devemos proceder? Aí vem também uma outra pergunta. Quando proíbem também recebermos a Sagrada Comunhão de joelhos e na boca e o uso do véu, o que a gente pode fazer diante de situações como essa? É um pouco complicado, porque você veja, né? Bom, eu não acho que a gente tem que transformar a igreja numa espécie de movimento sindical, em que você tem uma espécie assim, de um sindicato dos leigos, exige os seus direitos diante do clero, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas acabam comprando certas brigas que tornam o ambiente eclesial muito pesado. Então, nós sabemos que todo fiel tem o direito de comungar
na boca e de joelhos, na mão, em pé, do jeito que quiser. E que um sacerdote deveria respeitar isso. Mas eu preciso entender que, depois do Concílio Vaticano II, aconteceu uma, uma onda de doutrinação contra a comunhão na boca. Uma coisa muito séria. Então, há muitas pessoas daquela geração que aprenderam que comungar na boca é nojento, que comungar na boca é uma coisa infantil, onde já se viu você colocar a comunhão na boca da pessoa, você coloca na mão, a pessoa leva até a boca. Enfim, uma série de questões em que essas pessoas não têm culpa de terem sido doutrinadas daquele jeito. E às vezes essa doutrinação, ela se torna muito um elemento de mania, de fobia para a pessoa. Eu conheci uma pessoa, um eclesiástico, que ele tinha fobia de comunhão na boca. Nossa. Ou seja, quando ele ia num lugar e todo mundo começava a comungar na boca, ele passava mal. Ele começava a tremer, a suar, ele parava de dar a comunhão porque ele tinha pânico disso. Tanto que ele foi doutrinado. Né? Então, quando ele estava no seminário no período da grande disciplina. Então, nem tudo na igreja, antes do Concílio Vaticano II, era bom. Tinha coisas realmente pesadas, às vezes. Então, o que acontece? Aquilo traumatizou ele. E quando ele via uma pessoa resgatando aquilo, ele entrava em uma espécie de surto, entrava em uma crise fóbica. O que eu vou fazer? Vamos fazer uma passeata, nesse caso? Se você tem uma pessoa ali que ela é vítima também de um certo pensamento, né? A gente tem que ter caridade e compreensão e fazer o melhor que a gente pode. Então, por exemplo, na minha paróquia, a orientação é que não se cante nenhum canto que não seja em língua vernácula, né? Em português. Tudo bem, então nós vamos fazer o melhor que a gente pode fazer em português. Na minha paróquia, há uma proibição de comunhão na boca. Então, eu vou tentar comungar do modo mais digno possível. Mas eu não vou abandonar os sacramentos, eu não vou abandonar a igreja, e também não vou criar um ambiente de contestação, de rebeldia, que acaba azedando a comunidade eclesial. A gente tem que ter sabedoria também, e docilidade, caridade. Eu dizia para um amigo meu, né, hoje, antes dessa live, que nós estamos vivendo um período de muito regrismo. E todo regrismo é muito burro, né? É uma coisa moderna, é uma coisa que começou na Idade Moderna. A igreja não era assim, nunca foi assim, a sociedade também não era assim. Os estados nacionais e depois os estados totalitários criaram essa coisa de que você tem que ter regra para tudo e a vida se torna impossível. Então, por exemplo, esse padre perguntava, mas afinal das contas, pode ou não pode bater palmas na missa? Uns dizem que não pode porque a missa é o sacrifício de Jesus. Outros dizem que pode porque não está proibido pelas regras litúrgicas. Bom, de fato não está proibido pelas regras litúrgicas. De fato também é verdade que a missa é o sacrifício de Jesus. Mas eu não estou entendendo o que você está querendo chamar de palmas. Por exemplo, se durante uma homilia o sacerdote é especialmente inspirado e os fiéis irrompem no aplauso, eles não estão cometendo um pecado. Se numa cerimônia de canonização, na hora que o Papa declara um santo canonizado, e os fiéis explodem numa atitude de alegria, de palmas, de júbilo, não há nenhum pecado nisso. Se, por exemplo, no final de uma missa, a festa da padroeira, está todo mundo feliz e contente, dá um viva Nossa Senhora e todo mundo aplaude, não está cometendo nenhum pecado. Não é errado. Agora, o que eu acho que não seria correto é você transformar a missa num programa de auditório, em que você está ali fazendo aeróbica, em que você está ali todo mundo fazendo coreografia junto, dançando, balançando o traseiro. Aí eu acho. Da música ali, né?
aí eu acho que é inapropriado, porque a- não é isso, né? A missa é um culto litúrgico a Deus e não é sei lá, uma festa, né? E sem sacralidade. Inclusive, tem Agora, gente. entende? O regrismo, ele não responde. O regrismo é burro. Aí as pessoas ficam procurando isso. Padre, o que a igreja fala sobre a cachorrinha Pandora? A igreja não tem. E qual é o documento que fala sobre palmas? Desculpa, mas a igreja agora vai ficar escrevendo sobre essas coisas. As pessoas querem definição de tudo. É Não é porque assim. falta, às vezes, bom senso, né, padre? Falta o senso católico. Não é o bom senso, é o senso católico. Então, se a pessoa tivesse uma doutrina correta na cabeça, ela celebraria a missa de maneira correta. Entendi. Isso aí. Pronto, padre. Eu acho que nós, então, falamos tudo, né? Aqui dentro do tempo que a gente combinou. Eu queria que você deixasse, assim, então, uma mensagem final e depois a sua bênção, por favor. Olha, a minha mensagem final é que nós temos que ter muita paciência, né? Não, não dá pra gente. A gente vive nesse tempo que a gente está. Nesse tempo tem coisas boas, tem coisas ruins, talvez mais coisas ruins do que coisas boas, não sei. Mas, em todo caso, nós temos que ter paciência. E nós temos que aprender a amar a igreja real, não a igreja que existe na nossa mente idealista. A igreja real, com suas dificuldades, é essa que está diante dos nossos olhos. Desde a Idade Antiga, sempre surgiram grupos que quiseram ser especiais, mais puros, né? Influenciados até por círculos judaicos, que tem essa coisa do puro, do impuro, da pureza, da impureza. Então, não, nós aqui somos os puros, nós aqui temos aqui a doutrina pura, nós aqui estamos com a espiritualidade verdadeira, os outros são contaminados, os outros são réprobos. Todos esses grupos morreram. A igreja está aqui invicta e forte há 2000 anos, conduzida por Deus entre trancos e barrancos. Então, nós precisamos amar a igreja real, essa em que Deus nos colocou. E amando a igreja tal como ela é, amando os nossos pastores, o Papa, os bispos, os sacerdotes, com verdadeira reverência, com respeito, com caridade, com unidade, nós devemos fazer o melhor que nós pudermos para a maior glória de Deus e para a santificação das nossas almas. E agora, deixa uma bênção, né? Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria de São José, seu castíssimo esposo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Padre, muitíssimo obrigada. Gratidão. Imagine. Tá? Que, assim, desejo de coração que o seu apostolado cresça cada vez mais. Vou continuar acompanhando suas homilias, que eu amo demais. Amém. Muito obrigada, Obrigado. Padre, que o Senhor lhe retribua. Amém. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.